Olá, meus caros, bom dia, bem-vindos aqui de volta ao nosso canal. Nossa aula de hoje vai ser um pouquinho menor, falta pouca coisa para a gente ver. Então, presta atenção aí, papel e caneta para a gente começar a nossa atividade. Na última aula a gente parou quando falávamos dessas cerimônias, da homenagem, da investidura e da importância delas nesse mundo medieval, na criação dessa rede de relações interpessoais, interfamiliares e rede de proteção nesse mundo onde os exércitos eram particulares, ou seja, cada senhor feudal tinha o seu próprio exército, onde os conflitos por terra e disputas das mais variadas eram muito comuns, marcavam o cotidiano dessa sociedade. E hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito da economia desse mundo medieval e fechar aqui com um pouquinho a respeito da cultura medieval e tentando resumir basicamente de como que seriam esses valores culturais medievais. A economia medieval era uma economia ruralizada, baseada numa produção para a autossuficiência. Isso significa que as pessoas viviam no campo e produziam basicamente aquilo que necessitavam para viver. Então, nesse sentido, a gente tem pouca circulação monetária, pouca circulação de dinheiro. Existem moedas principalmente eram as moedas utilizadas, não existia nome, termo se referindo à moeda, mas as moedas de troca eram principalmente moedas de ouro, prata, bronze, e eram utilizadas nas transações comerciais, principalmente nas transações a longa distância. Ou seja, quando se comercializava com rotas de comércio que ligavam a África, a Europa, a Ásia, a Europa, porque internamente o comércio ele se baseava principalmente na troca de produtos, conforme a gente vai ver. Então, nessa economia baseada na produção autossuficiente, na produção de alimentos, uma economia ruralizada, a principal fonte de riqueza é a terra. Então, quem tem terra, quem possui terra, possui a possibilidade de produção de alimentos e, consequentemente, possui importância. A gente fala que é a principal fonte de riqueza, mas o que vale nesse mundo não é a riqueza, o que vale nesse mundo é o prestígio. Prestígio e riqueza são coisas distintas, principalmente quando a gente olha essa sociedade com os olhares hoje de uma sociedade capitalista. A riqueza estaria relacionada àquilo que a gente possui, a renda, dinheiro, posses. E o prestígio é a importância que você tem dentro dessa sociedade. E quem tinha prestígio era a nobreza, e muitas das vezes o prestígio, esse prestígio ele era maior quanto mais terra você possuía, porque você tinha a possibilidade de estabelecer relações de suzerania e vassalagem e se vincular a outros nobres. Então a terra nesse mundo medieval, embora esteja ali que ela diz que passou a ser a principal fonte de riqueza, a terra ela é fonte de prestígio, ela é fonte de importância. Então riqueza aqui está sendo usado nesse sentido, não no sentido de ter acúmulo de dinheiro ou de ter posses, mas no sentido de ter prestígio, de ser reconhecido, de ter mais relações pessoais, de ter uma maior rede de pessoas, uma maior rede de apoio dentro desse mundo. A gente fala de uma economia medieval em que a produção ela passou essencialmente agrícola. A gente tem o artesanato, a gente tem a pequena manufatura, a presença quando eu falo de manufatura, são indústrias ainda muito precárias, são indústrias que não utilizam grandes tecnologias, grandes maquinários, são fábricas de fundo de casa, de fundo que nós chamaríamos de fundo de quintal, que tem uma produção muito artesanal, que utilizam principalmente da mão do trabalhador, da mão do artesão para ser produzida. Por isso, manufatura, o produto que é produzido a partir da mão. Então, você tem essa presença dessa pequena manufatura, principalmente um pequeno artesanato voltado para a produção de mobiliário, para a produção de roupa, para a produção de calçado, para a produção de
armamento, e aí a gente vai ter os ferreiros, que vão ser muito importantes, produzindo espadas, escudos e vários elementos voltados aí para a guerra. Então a gente tem essa pequena produção que ela é artesanal, mas a produção maciça, a atividade econômica maciça dessa economia medieval é a produção agrícola, que se baseava na mão de obra servil, nessa relação de servidão entre o servo e o dono da propriedade, o servo e o dono do feudo. É diferente daquilo que a gente viu para Roma, onde a produção ela é também agrícola, dá uma ampla circulação de pessoas nos meios urbanos, o comércio muito movimentado, então você tem uma produção no campo voltado para a área urbana, para as cidades, e essa produção no campo ela é baseada na mão de obra escrava. Na Idade Média não. Na Idade Média, como eu disse na última aula, existe até a escravidão, mas ela é muito em menor grau. Os escravos na Idade Média eram utilizados principalmente como serviçais dentro de casa e para limpar a casa, para fazer comida, mas também um serviço que também era feito por servos, pelo cumprimento da corvéia, conforme a gente viu, e a mão de obra principal no campo, nessa questão da exploração agrícola, era a mão de obra servil. Em função da pouca tecnologia, em função de não se ter insumos agrícolas como adubos e outros insumos que pudessem melhorar o solo e aumentar a produtividade, e em função também de uma falta de interesse, conforme a gente falou na nossa última aula, porque o camponês não queria produzir mais, porque produzir mais significava ter mais trabalho e não ter acesso aos lucros desse trabalho, porque isso ficaria nas mãos do senhor por conta de uma carga muito alta de impostos que era pago. Em função da ausência da tecnologia, de insumos e dessa falta de interesses, a produção era muito baixa. Era uma produção que abastecia somente a necessidade. Era uma produção para autossuficiência. Quando sobrava alguma coisa, que é o que nós chamamos de excedente de produção, ou esse excedente era destinado a ser guardado para abastecer essa sociedade no momento de carestia, nos momentos de seca, nos momentos de inverno, ou esse excedente de produção era destinado ao mercado, para trocar por aquilo que eu não tenho. Então, eu tenho uma alface, mas eu não tenho ovo. Então eu vou no mercado e troco alface por ovo. Então o pequeno mercado ele existia com a questão da troca de produtos e não com a questão da circulação de dinheiro, com a circulação monetária e pessoas que se dedicavam só a essa tarefa. Então esse é um ponto muito importante. Devido a essa limitação técnica, a falta de tecnologia associada ao campo, a presença somente da questão da pá, da enxada e tal, a produção ela era muito baixa e a falta de insumos agrícolas fez com que a gente vivesse na Idade Média uma produção muito mais extensiva do que intensiva. O que é uma produção extensiva e o que é uma produção intensiva? Uma produção extensiva, o próprio nome já diz, ela vem da ideia de extenso, ela vem da ideia de utilização de espaço em larga escala. Então você vai utilizar muito espaço, pouca tecnologia e poucos insumos. Então, para eu produzir uma determinada quantidade, uma produção extensiva, onde não há tecnologia, onde não há insumos agrícolas, eu preciso de um território muito grande, eu preciso de uma grande fazenda, eu preciso de um grande espaço. Por quê? Quando um território deixar de ser produtivo, eu passo a produzir em uma outra terra que continua sendo produtiva. É diferente do estilo de produção que vem sendo adotado agora na contemporaneidade, onde a gente tem uma produção que ela é mais intensiva, ou seja, eu tenho um pequeno espaço e preciso fazer esse pequeno espaço produzir muito. E como que eu faço esse pequeno espaço produzir muito? Eu preciso de utilizar de tecnologia, tratores, equipamentos, eu preciso utilizar de insumos agrícolas, eu preciso utilizar de adubo, de insumos químicos para poder restaurar aquilo que o solo perdeu, aquelas características do solo. Então aí eu teria uma produção intensiva, ela é intensa. Em curto espaço eu produzo muito, mas utilizando um pequeno espaço geográfico, correto?
Então, na Idade Média, a limitação técnica, a limitação de desenvolvimento científico, a ausência de insumos agrícolas, a gente tinha basicamente a questão do esterco, do estrume do animal sendo utilizado para poder restaurar o solo, o que não era suficiente, e eu tinha plantação de muito alimento em um único espaço, então o que fazia com que o solo fosse ficasse muito pobre, porque ficasse desgastado pelo seu amplo uso, aí eu vou ter uma produtividade mais baixa. E aí, nesse sentido, quando a gente pensa a produção e o funcionamento interno desses feudos, a gente tem que entender que os feudos eles eram quase autossuficientes. Eles produziam quase tudo aquilo que eles necessitavam. Então, eles precisavam procurar pouca coisa fora das extensões daquele feudo. E repare esse termo que está em destaque, o termo quase, a ideia de ser quase autossuficiente. Isso significa que nem tudo o que se precisava dentro daquele feudo era produzido ali. Alguma coisa tinha que vir de fora, alguma coisa tinha que vir do mercado. E o que vinha do mercado nesse mundo? Principalmente temperos, o que nós chamamos de especiarias, o sal. Não, a Europa não era autossuficiente em sal, artigos de luxo que vinham dessas rotas comerciais do Extremo Oriente, artigos de luxo, cristais, perfumes, isso que abastecia principalmente uma necessidade da nobreza, uma necessidade dos homens nobres, isso vinha de fora e vinha para essas rotas comerciais. Portanto, o comércio ele não é ausente dentro da Idade Média. Existe comércio, só que ele é em menor grau. Alguns historiadores, como é o caso de Karl Polanyi e de alguns outros, eles vão dizer que a Europa medieval é uma sociedade com comércio. Ou seja, existe o comércio, mas a vida não gira em torno desse comércio. É diferente da sociedade burguesa que surge na época moderna, que passa a ser uma sociedade de comércio, ou seja, toda a vida gira em torno do comércio. Então, o comércio ele não é avesso à Idade, ou a Idade Média não é avessa ao comércio. O comércio está ali, está presente, as trocas existem, existe circulação monetária, mas a economia não gira em torno dessas questões. A questão que gera importância, que é importante nesse mundo, são os títulos nobiliárquicos, são os títulos de fidalguia, são essas relações interpessoais de suzerania e vassalagem, são as relações de servidão. É isso que marca a economia, é isso que marca o funcionamento da sociedade medieval. E é isso que faz a Europa medieval ser a Europa medieval e ser o feudalismo. Do ponto de vista da utilização do campo numa tentativa de diminuir essa questão de desgaste do solo, a principal tecnologia utilizada ao longo de toda a Idade Média foi o sistema de rotação de campos. E é um sistema muito utilizado hoje, também muito falado dentro daquilo que nós chamamos de agroecologia. Então, a agroecologia, uma agricultura que pensa na preservação, que usa menos insumos agrícolas, ela retoma parte daquilo que foram estratégias utilizadas lá atrás, na Antiguidade, na Idade Média, para poder se preservar o solo. Aqueles que fazem curso de agropecuária provavelmente vão passar por isso aqui. A ideia de sistema de rotação de culturas, o sistema de 3 campos, ela pressupõe a divisão do território em 3 partes, principalmente em 3 partes. Então, cada parte dessa seria usada de uma determinada forma a cada ano. Então, você divide o seu território, você divide o seu lotezinho lá em 3 partes. Em um ano, você planta trigo em uma parte. Olha o que está acontecendo aqui. E cevada em uma e deixa uma área descansando, o que nós chamamos de pousio, de pousar, de descansar. Qual que é a ideia desse pousio? Esse pousio é para crescer mato, para pôr o animal pastar ali. Hoje não se coloca animal pastar porque o animal soca a terra, então fica difícil porque ele desgasta a terra. Mas naquela época se colocava, porque se compreendia que o animal ia ali fazer cocô, fazer xixi, iria ajudar no processo de restabelecimento da fertilidade daquele solo. Hoje se tem uma outra noção.
porque o animal ele ajuda com os seus excrementos, mas ao mesmo tempo que ele ajuda, ele vai socando aquela terra, porque ele vai andando por aquela terra, e isso acaba prejudicando ainda mais o solo. Então o solo destinado à agricultura, ele é destinado à agricultura. Então esse pousio é o momento em que o solo vai descansar, ele vai reestabelecer, como se ele não é restabelecer os seus energias, reestabelecer os seus nutrientes, aquilo que foi retirado. Então no outro ano, no solo onde você plantou, na região onde você plantou trigo, você deixa descansando. Onde você tinha plantado cevada, você planta trigo. E onde você tinha plantado, deixado descansando, você planta cevada. E no terceiro ano, você inverte, você roda mais uma vez. Esse sistema de rodízio, esse sistema de rotação de 3 campos, ele garantia que o mesmo produto, o mesmo alimento não fosse plantado na mesma região há menos de 3 anos, para garantir que o solo descansasse, que o solo se restabelecesse. Já se compreendia, já se tinha a ideia de que alguns alimentos retiravam do solo nutrientes distintos. A gente hoje sabe, por exemplo, que alguns nutrientes retiram, alguns vegetais retiram nutrientes do solo e outros depositam. Então é muito comum, por exemplo, o plantio de milho junto com feijão em função disso, por saber dessa questão. Mas naquela época eles não sabiam especificamente dessa ideia de cultivo, ao mesmo tempo de um retirar e outro colocar, mas sabiam que muitas das vezes um vegetal necessitava de determinados nutrientes e o outro necessitava de outros nutrientes. Então esse sistema de rotação trienal de culturas, ele ajudou muito na conservação dos solos e no aumento produtivo, ainda que minimamente, que a gente consegue perceber dentro desse mundo medieval. Como eu disse para vocês, havia a presença de uma produção artesanal que abastecia esse mercado, produção principalmente de roupas, de sapatos. Eu não vou voltar a isso, porque isso já foi dito. E havia também a presença de mercadores de outras regiões. Mercadores que eram principalmente ligados a outras religiões, professavam outra fé, como é o caso dos islâmicos e dos judeus. Por que vão ser principalmente esses os mercadores que vão se fazer presentes dentro da Europa? Porque a Igreja Católica tinha por fundamento a condenação do lucro abusivo. Embora ela fosse uma instituição extremamente rica, ela condenava a questão, alguns valores praticados por mercadores, que é o valor do acúmulo do dinheiro, o valor de vender, de emprestar dinheiro, de vender a um preço muito exorbitante. Então, dentro da Igreja, esses princípios relacionados ao mercado, a ideia de acúmulo, de não gastar muito, dentro da Igreja é vista como avareza, aquele avarento, pão duro, aquele que economiza e não gasta o seu dinheiro. Isso é visto inclusive como um pecado capital. E a ideia de ao mesmo tempo, de você ganhar dinheiro vendendo o tempo e ganhar dinheiro tendo lucro exorbitante, que é tomado como usura, que também é um pecado dentro da Igreja. Então essa condenação da Igreja a determinados valores relacionados ao mercado limitou a participação de cristãos e de católicos na atividade mercantil nos primeiros anos. Então essa atividade de mercadores que principalmente eram ligados a essas redes comerciais mais extensas que ligavam a Europa, a África, a Ásia ao longo da Idade Média, essas atividades eram desempenhadas principalmente por pessoas ligadas à religião islâmica e por pessoas ligadas ao judaísmo, o que intensificava ainda mais a crítica dos cristãos e dos católicos aos judeus e a islâmicos, que eram criticados por não só por não acreditar na figura de Jesus Cristo, por ter e tal, mas também por essas atividades, por essas atitudes. Então esses mercadores que vinham de outra região, que professavam principalmente o judaísmo, o islamismo, comercializavam principalmente produtos de luxo, especiarias e produtos de primeira necessidade, como é o caso do sal. Então, desde a tenra Idade Média, desde o século
século X, do século XI, do século XII, a gente consegue perceber a presença desses mercadores dentro da Europa medieval. Então, o feudalismo ele não é completamente avesso ao mercado. O mercado está ali, ele está presente, mas ele não é a peça fundamental, não é o que faz a economia girar. Correto? Aqui a gente tem a presença, só trouxe para a gente poder ilustrar, de um quadro que representa essas feiras, essas cidades, essas pessoas dentro da área urbana. Aqui a gente já está mais ou menos no século XIV. A gente vai voltar a falar dessa imagem no futuro, quando falarmos do renascimento comercial, quando falarmos de outro contexto, de outra matéria. Do ponto de vista cultural, a cultura medieval ela é marcada por dois valores que são herdeiros daquilo que nós chamamos de fusão cultural nas nossas primeiras aulas aqui. A ideia da guerra, a ideia da luta, a ideia da presença do guerreiro, dos valores relacionados à cavalaria medieval, da questão do comitatus, do juramento de fidelidade, da questão do código de cavalaria, da honra. Então, relacionados à guerra, à luta e os valores relacionados à igreja. Eu costumo falar que a Idade Média é o lugar onde o homem mata, passa por cima, reza e agradece a Deus por ter conseguido matar. Então, é o valor do guerreiro que luta pela cruz, que luta por Jesus Cristo. Então, a gente tem esses valores religiosos muito intensos. Toda a vida do homem na Idade Média ela é sacralizada, desde o momento em que ele acorda até o momento em que ele vai dormir. Tudo ele faz em nome da Virgem, de Jesus Cristo, dos santos e de Deus. Então, a simples maçã que ele vai comer, ele primeiro tem que rezar aquela maçã, fazer uma oração, ofertar aquela maçã e depois ele vai ingerir ela. Ele passa na frente de uma igreja e ele se benze. Então, todo o dia todo ele está sacralizando. E ele acredita de fato naquilo. Ele não é uma fé que ele só fala, que ele só professa. Ele acredita naquilo que ele está falando. Ele acredita que se ele colocar a mão em cima da Bíblia e falar mentira, a mão dele vai pegar fogo. Ele acredita que existe demônio. Ele acredita que Deus interfere constantemente na vida do indivíduo. Ele acredita que Deus ele é onipresente, ele é onisciente, ele vai a todo tempo condená-lo por todas as suas ações. Ele acredita no Padre como aquele que é o indivíduo que fala em nome de Deus. Então a igreja ela se faz presente, ela marca o cotidiano dessa sociedade, da mesma forma que a guerra. Então essas são as duas características básicas da cultura medieval: a guerra e a fé. E a guerra ela está por trás do próprio cotidiano, principalmente dessa nobreza. Não que não esteja no cotidiano dos camponeses, porque os camponeses também brigam, também tem confusão, os camponeses também vão assistir torneios de luta, embora não façam parte desses torneios de luta. E o cotidiano ele é marcado pelas disputas, não só de guerra, mas no próprio esporte. Os torneios medievais eram muito comuns nesse mundo. Eram como se fossem os nossos campeonatos de futebol hoje. Então os grandes senhores, os grandes nobres, eles ofereciam torneios, haviam torneios de determinadas regiões, várias disputas e disputas entre esses cavaleiros. Existiam os cavaleiros que eram os melhores, que eram tidos como os melhores, da mesma forma que a gente tem determinado valor relacionado ao Messi, um jogador de futebol, aos grandes esportistas hoje, na Idade Média também existia, mas esses valores estavam relacionados aos cavaleiros. Então esses cavaleiros rodavam torneios ganhando riquezas, ganhando prestígio. E haviam vários torneios. Haviam aqueles cavaleiros especializados na justa, que é essa representação que vocês estão vendo, quando um cavaleiro ele anda, corre de um lado para o outro. Isso ficou muito evidente, por exemplo, naquele filme Coração de Cavaleiro, que vira e mexe, passa, a própria Globo passa aquele filme direto, mas é um filme amplamente conhecido. Esses torneios medievais, eles faziam presentes. Então existiam essas justas, existiam os torneios de espada, os torneios de escudo, a luta de machado. Então o torneio ele envolvia vários campos. E ele marcava presença nessa sociedade. Ele movimentava a sociedade nobre. As mulheres, as damas ficavam aqui observando esses cavaleiros lutar, ficavam extasiadas, doidas para
para serem conquistadas, para viverem um galanteio desses cavaleiros. Muitos desses cavaleiros disputavam essas damas, era muito comum isso. O senhor feudal ofereceu uma das suas filhas para ser disputada entre os cavaleiros, por mais que o cara fosse feio, fosse velho, fosse caquético, e a mulher não gostasse dele. Na hora que ele ganhava, ela não tinha escolha, ela tinha que ir e se casar com ele. Então, essa realidade, ela marca esse cotidiano. Ela marca o cotidiano não só dos homens, mas marca o cotidiano das mulheres também. Os feudos giravam em torno desses cavaleiros. Se quem não assistiu, eu aconselho que assista lá para poder ter essa noção, esse filme Coração de Cavaleiro. Só entenda que camponês jamais vai se tornar um cavaleiro. Né? Nesse mundo, isso não acontecia de um modo algum. Então há um erro histórico no filme, que é quando ele coloca um camponês se tornando um cavaleiro. E isso não é uma realidade, isso jamais aconteceria dentro daquela sociedade. Com isso a gente vai fechando essa primeira parte da Idade Média. A gente agora vai passar a entender um pouquinho a respeito do islamismo, do surgimento do Islã, e da ascensão do Islã, do Império Árabe, e um pouco a respeito da contemporaneidade desse mundo muçulmano, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês, desejo a vocês uma boa aula e até o nosso próximo encontro. Obrigado.